Fala galera, beleza? E aí? Mais um vídeo de notícias agora dos jogos classificados. Com vocês, JC Detona aqui, meu amigo Mosco. Fala, moço, beleza? Beleza. Então é isso aí. Essa semana nós tivemos algumas boas notícias e pessoal dos gamers. Agora umas notícias um pouco mais geral, né? Infelizmente não vou poder falar nada do Xbox, porque eles não fizeram nada de novo essa semana. Mas quando tiver a gente fala. Bom, confirmado, né? O lançamento do PS4 Pro vai ser para o dia 10 de novembro, daqui a poucos dias, né? E mais de 40 jogos foram confirmados na utilização do 4K, na resolução 4K, né? Na verdade, a resolução 4K, na verdade, não é a 4K nativa, mas chega a ser a mesma qualidade que a normal, né? São técnicas especiais dos consoles que simulam 4K, que vai ser utilizada da forma que os desenvolvedores quiserem, né? De acordo com a própria Sony, né? Serviços de 4K mesmo nativos, somente os serviços de streaming como Netflix, e como lembrado, né? Não há suporte para o Blu-ray de 4K. Jogos confirmados que vão utilizar o 4K, nós temos o Horizon Zero Dawn, Mass Effect Andromeda e o Battlefield 1. Além de todos os códigos que já foram lançados, né? E o remaster, né? Do Elder Scrolls 5, né? Skyrim. Pois é, né? Esse 4K do PlayStation 4 tá dando o que falar. Teve uns rumores aí há uns meses atrás e que um desenvolvedor postou no Twitter que a maioria dos desenvolvedores não estavam muito felizes não com a proposta da Sony de dar um upgrade no videogame dela assim em cima da hora e ao mesmo tempo pedir suporte para ambos os dois hardwares, né? O antigo e o novo, porque isso ia causar custos desnecessários adicionais para os desenvolvedores aí, né? Mas a ideia de ter um videogame 4K parece que é o que a Sony queria a todo custo, né? Dar um upgrade no videogame dela. Apesar de o videogame ele não ser 4K nativo, né? A mesma coisa que a gente espera, por exemplo, para o One X, né? O One X não vai ter 4K nativo, mas vai ter alguma forma de suporte para 4K, pelo menos é o que é esperado. Então, será que essa foi uma boa jogada da Sony fazer isso aí? Ou será que ela simplesmente devia ter aproveitado que ela estava no trono dessa geração e continuado lá recolhendo os frutos? Só o tempo dirá. Beleza. E uma outra notícia, falando agora de uma third party em si, a Ubisoft. O jogo Watch Dogs 2 está com as pré-ordens abaixo do esperado, né? Elas achavam que iam vender um número de pré-ordens, mas infelizmente está sendo abaixo do que elas realmente esperavam, né? Isso talvez uma resposta do próprio público, né? Em relação a qualidade abaixo do esperado que foi o Watch Dogs 1, né? Em relação ao que foi mostrado nas E3, né? Nas amostras mesmo, assim. Watch Glitch. Infelizmente, a Ubisoft tem sofrido bastante agora com quedas de vendas nos seus jogos, né? Tiveram que fazer aquela parada do Assassin's Creed, infelizmente deixou de... Não infelizmente, mas até que deu uma parada no momento certo para Assassin's Creed, né? Deixou de ser uma franquia anual, porque eles perceberam que as quedas estavam caindo mesmo, devido à queda de qualidade realmente, né? E agora lançaram o The Division também, um pouco metralhado pelas pessoas, devido a algumas reclamações que eles tiveram durante o jogo. Aí, como qualquer jogo de third party de hoje em dia, né, teve que ter lançado uns patches, lançado uns bug fix ali, acolá e tal. E esse é o esperado, né? Se você fica lançando jogos que infelizmente não caem tão bem assim no gosto do povo, seus próximos jogos vão cair em vendas do mesmo jeito, não tem jeito. Mas eu vou defender a Ubisoft aqui, porque eu gosto dela, então vou defender ela aqui. Olha só, a Ubisoft, macho, ela tem jogos caros, né, cara? E esse mercado de AAA aí, ele é um mercado muito cruel, pô, porque você gasta muito dinheiro pra poder fazer um jogo e a expectativa de que você vai conseguir lucro, assim, não é linearmente proporcional ao quanto você vai gastar com o jogo. Às vezes, os caras gastam muito mais do que vai ser o lucro final do jogo, assim, né? Não estou dizendo que eles vão ter prejuízo, né? O lucro já é os ganhos subtraídos dos gastos, né? Então, os ganhos são altos, só que a diferença, assim, não é um negócio exorbitante, não, parecido não. Ou seja, eles estão num jogo de azar ali. Qualquer errinho que eles cometam, pô, e venha um jogo que fracasse, é metade da empresa que tem que ser demitida. Então, quando essas empresas lançam esses jogos aí incompletos,
Elas simplesmente estão tentando maximizar o jogo, né? Maximizar o jogo de poker com o mercado aí. Para ver se, mesmo com 1 ou 2 errinhos, o jogo passa. Porque imagina quanto dinheiro eles iam ter que gastar com mais produção para poder corrigir um jogo que nem trouxe lucro com vendas, né? Então, mas a Ubisoft aí tem uma história de vender jogos bons, então a gente pode esperar que vão vir jogos melhores aí no futuro dela. Isso aí, com certeza. Bom, voltando agora de novo ao assunto Nintendo NS, né? Antigo NX, nós soubemos agora um rumor trazido pela americana Emily Rogers de que o videogame mesmo vai ter 4 GB de memória RAM, né? Muitas pessoas estão reclamando desse número porque, obviamente, o PS4 tem o dobro disso, 8, né? Mas existem certas coisas do videogame do Nintendo NES que, na verdade, compensam esse 4 GB, né? Esse número relativamente baixo em relação aos seus concorrentes, né? Há um consenso entre os desenvolvedores de jogos sobre a qualidade e da capacidade do Nintendo NES, né? Takashi Mochizuki fala de como as peças que formam o NX são bem modernas em relação ao PS4 e ao Xbox One, né? E que ele não vai ficar atrás desses dois consoles, né? Uma das coisas que ele fala é que o NES tem total capacidade de rodar os open worlds de hoje em dia, jogos open worlds de hoje em dia, com bastante qualidade. Pois é. O pessoal comenta que o fato dele não estar usando CD, né, ou disco, essas mídias em forma de disco, né, Blu-ray, CD, DVD, e sim está usando agora alguma forma própria da Nintendo de flash drive, né, com os cartuchos que ela está usando dessa vez na NX, aí vai não precisar que ela gaste tanta memória quanto seria com CD. Bem, eu não sei até que ponto isso daí vai acontecer de fato, mas uma das coisas que o pessoal está comentando aí é que o fato de não estar usando CD, nem DVD, nem Blu-ray vai facilitar, vai fazer com que o videogame precise usar menos instalação de jogo dentro do próprio hardware, né? Isso porque a gente viu na geração do PS3 pra cá, esse negócio começou, né? De você instalar o jogo no hardware enquanto joga, e algumas pessoas até comentam que jogos como o Xenoblade Chronicles X no Nintendo Wii U rodava melhor se você instalasse ele no HD do que se você rodasse ele do disco. Então, eu não sei de que forma que o uso de cartucho vai poder fazer com que os jogos fiquem mais rápidos também, em comparação com o uso de CD dentro da família Nintendo, mas essa é a expectativa, que o uso de cartucho aí vai não só fazer com que você não precise instalar o jogo, como também não vai ser mais tão lento. Eu acho que esse é um bom exemplo do Xenoblade Chronicles, quando você fala, que eu acho que nesse momento foi quando a Nintendo percebeu que ficar usando a mídia de disco para os seus videogames realmente não é uma boa, né? Porque eu vejo a questão do Xenoblade Chronicles, é um jogo que precisa muito da capacidade do videogame por ser um open world, né? É realmente vasto. E aí quando você pode até jogar o jogo do CD, se você quiser, né, do disco, mas você também pode baixar certos patches que tem no jogo que aumenta a distância, né? O que eles chamam de draw distance, né? Que as coisas vão se formando um pouco mais longe do que tão pertinho você percebe, né? As coisas se formando. Mas eu acho que foi por esse momento que eles perceberam que realmente não valia a pena ficar continuando com o disco, né? E aí voltaram com a ideia do cartucho novamente para o console de mesa. Será, macho? Será? E dizem algumas pessoas que, alguns sites que eu li, coisas que eu li, que quando você tem um jogo no cartucho, que a leitura é muito mais rápida, open worlds, o jogo diminui de tamanho colocado no cartucho na leitura de flash drive. Então ele não precisa dos 30 GB dos 40 GB de um Blu-ray. Ele pode precisar dos 25, 30 do cartucho. Isso aí são informações bem específicas que eu não sei muito bem como é que elas funcionam não, mas uma coisa não tira da cabeça. Eu acho que a Nintendo voltou para cartucho entre aspas, né? Agora não é mais disco, né? Agora é tipo um HDzinho, um flash drive. Porque ela é mão de vaca, mas ela não quer pagar royalties de empresa que criou mídia, não. Imagina se ela botasse um Blu-ray no videogame dela, ela tem que pagar royalties pra Sony. Aí se ela colocasse CD, ainda tem que pagar royalties pra Sony, né? Porque a mídia de CD não foi inventada pela Sony. Foi.
Então ia ter que pagar, inventada não, mas a atual mídia que seria usada é pouco próximo da Sony. Então, você tem aí a Nintendo, que é historicamente conhecida por ser muquirana, né? Ela simplesmente está tentando encontrar mais uma forma de escapar de pagar isso aí, o que ela tem efetivamente conseguido fazer nos últimos 3 gerações, né? Com Nintendo 64, GameCube, Nintendo Wii e Nintendo Wii U, 4 gerações. As 4 gerações ela conseguiu se livrar de pagar royalties para mídia dos outros aí, querendo mídia própria. Dessa vez ela fugiu de vez, foi para cartucho aí. Voltou pro que realmente é dela, né? Legal. E falando um pouco mais aqui de outra grande empresa third party, né? A Take-Two, a empresa que produz e distribui jogos da série 2K de esportes e além de jogos open worlds da Rockstar, né? Como Mafia e Grand Theft Auto, GTA, reconfirma o suporte no Nintendo NES. Eles dizem que quando for no dia do lançamento de janeiro, lá, eles vão lá dizer quais são os jogos que vão ser lançados junto com ele, né? Isso tira um pouco o peso, né, que as pessoas disseram quando talvez algumas empresas como Bethesda, né, tipo, mostrou o jogo lá, o Elder Scrolls Skyrim, mas jogou aquela mensagem PR, né, de Personal Relations, né, dizendo que ainda não está confirmado nenhum jogo, mas tá confirmado sim. A Nintendo tem algum projeto junto com esse pessoal por trás, de alguma forma. Talvez juntando a ideia de que essas empresas estejam um pouco chateadas com a Sony, de querer forçar esse lançamento do PS4 Pro, né? O youtuber americano Review Tech USA, ele causou muita treta quando ele teve um ataque de raiva, assim, deu um piti. A verdade é essa, ele deu um piti quando tava falando do Nintendo NX. Nintendo, você não tem todo esse projeto, você não tem todo esse suporte, você está mentindo! Que os comentários dele ninguém gostou, né? Mas é óbvio que se a empresa mostra as cenas de jogos, assim, de alguns jogos durante a propaganda do videogame dela, alguma coisa eles têm planejado. Se vai ser cumprido ou não, outra história, mas alguma coisa eles têm planejado, né? Então, bora esperar aí quais são as novidades que vão vir no mundo dos videogames. O ano que vem promete. Isso aí é bem interessante também, porque, voltando ao que eu falei, como você falou, as empresas, elas têm negócios junto com ela. Mostrou o jogo lá no videogame, né? E além das pessoas estar falando bem das peças do videogame, tá falando bem da capacidade que o NES tem, né? Esses detalhes, o próprio videogame, ele é um conjunto bom de peças modernas, né? As próprias empresas dizem que ele está sendo um videogame fácil para poder você portar os seus jogos para ele, né? E ele tem suporte às engines modernas também, como Unreal Engine 4, né? E aí essa facilidade que a Nintendo está colocando para as próprias third parties lançarem jogos nela, né? É para ter elas a bordo, né? Mesmo que o jogo não venda tão bem como no console da Nintendo, né? Elas vão ter algum ganho lançando esses jogos nela, né? Porque é por causa da facilidade de você fazer essas coisas, né? Pois é. E aí a gente vai ver que se de repente a Nintendo consegue fazer as pazes aí com as third party, que essa é uma guerra que existe entre eles, pra quem não sabe, desde o Nintendinho, né? Quando a Nintendo era a tirânica dominadora do mercado dos videogames norte-americano e japonês, e ela fazia o que queria e bem entendia com as empresas de third parties. E a vinda da Sony foi uma espécie de rebelião, né? As empresas se rebelaram contra a Nintendo, foram todas pra Sony. Mas bora ver se agora a Nintendo consegue aí fazer as pazes e lançar jogos pro videogame dela que não sejam só os clássicos jogos da própria Nintendo, né? Pra poder dar uma diversificada aí no público que consome os consoles dela. Mas a todo custo eu diria que, mesmo assim, só pelos clássicos jogos da Nintendo como o novo Zelda e os próximos jogos que ela vai lançar, já é o suficiente para dar uma olhadinha nesse videogame. Isso aí, então. Beleza, pessoal? Então essas foram as notícias da semana aí com jogos clássicos danados e meu amigo Mosco aqui. Beleza, macho. Então, tenham todos uma ótima noite. Até o próximo vídeo. Tchau! Falou!